Olá pessoal, no AmigoFest de hoje eu trouxe o Marcos Vinícius, que é médico pneumologista, também oficial médico da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o papo vai ser doenças do outono e também, não posso deixar de explorar um pouquinho esse lado pneumologista do Marcos Vinícius e falar sobre o cigarro e aquele vapor que a gente vê toda hora em cada esquina, um monte de jovem usando e abusando desse tipo de objeto que a gente vai ver que tem muito prejuízo acarretando aí para a saúde das pessoas. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, eu trouxe então o Marcos Vinícius, que é médico, oficial médico da Polícia Militar, médico com quase 30 e poucos anos, você formou em 94. 28, então, acho. 28 anos de formado, quase 3 décadas de formado. Fez residência no Miguel Couto, fez residência também na UFRJ e hoje trabalha tanto na clínica privada como também na Polícia Militar. E eu queria explorar um pouco o teu conhecimento nessas doenças relacionadas com o outono, Marcos Vinícius. Como é que você vê isso e por que a gente tem... Parece que tem muita gente ficando gripada, resfriada, muita gente com muito quadro respiratório. E a que você atribui isso? É realmente sazonal, né? Você vê que em eras anteriores, né, a gente prevê que a vacina da influenza... Antigamente só dava vacina da influenza, né, como sazonal. A vacina da influenza era prevista para fazer mais ou menos em abril, né, por causa da época da influenza ali, junho, né? E veio a Covid no meio, quer dizer, agora a gente já está o programa a vacina da Covid e a vacina do influenza. Anteriormente dava até as duas separadas, agora já estão fazendo junto, né, porque efeitos colaterais, coisas. Mas realmente aumenta os níveis de casos, né, no inverno, mudança do clima. E é interessante que eu falava para os residentes que você via reportagens do Japão, mesmo muito antes de Covid, né? Sempre você vê alguém passando de máscara. E aqui no Brasil a gente não usava máscara, mesmo gripado. Espirrava, né? A coisa também de a mão, né? Porque as pessoas têm mania. Eu tive que me corrigir na minha vida e até ensino isso constantemente, que é o não usar a mão, né? Usar o braço. Dentro da roupa, né? Para não contaminar. Se usar a mão, porque inicialmente até a pessoa se acostumar a não usar o braço, coisa, limpar a mão, né? Se tiver sintoma respiratório, eu sempre falo para a pessoa, você está com sintoma respiratório, usa máscara. Claro. Né? Outra coisa, cuidado com as pessoas frágeis, né? Por exemplo, às vezes... Recém-nascido, um idoso. Você pega um paciente cardiopata, um pneumopata, né? Pessoas com problema de coração, pulmão, quer dizer, a pessoa pega um resfriado, às vezes perde o controle da situação, né? Acaba sendo internado. Então, a família tem que ter o cuidado dos dois lados, né? Quer dizer, a pessoa está doente, não chegar perto do idoso, o idoso não deixar ninguém doente chegar perto dele. Eu fiz pediatria há muito tempo, né? E eu dizia, recém-nascido não faz e não recebe visitas. Aquilo que é leve e brando em você pode ser muito grave no recém-nascido, no deprimido, no idoso. Então, assim, eu tenho esse cuidado de não visitar, por exemplo, a minha mãe quando eu tenho um quadro respiratório, ou se eu visito, eu mantenho uma distância segura ao ar livre para minimizar o risco de ela ser contaminada, pelo menos a partir de mim. Eu não quero ser o carreador do vírus, né? Eu fico brincando, né, que tipo assim, o problema, assim, muitas famílias tem os avós que cuidam do neto, o neto em fase escolar. Direto doente. E criança, se você for numa sala de aula, sempre tem uma criança com um catarro pendurado, salgadinho, né? Aí vai e leva para casa e contamina o idoso, quer dizer, então é um problema. Realmente é um problema, às vezes, é um problema social, às vezes, porque o filho trabalha, aí o idoso se dispõe a... Eu fui criado pela minha avó. Então, o idoso lá se dispõe a cuidar do neto, não sei o quê. Mas, no mesmo tempo, alguns são frágeis, né? É verdade. E, assim, a média de resfriado, li isso um tempo atrás, em criança, então, de 8 resfriados ou 8 infecções virais
por ano. Por ano. Se a Crianças média, em estado... se a média... E tem assim, casas que têm criança em idade escolar, tem mais do que o dobro de infecção respiratória do que uma casa que não tenha. É porque fala assim, a criança, na verdade, não tem, no caso da criança, não tem maturidade imunológica, né? Criança até 4 anos, né? E acaba sendo exposta a um monte de criança. Ela não está preparada para ter contato com tanto antígeno, tantos vermes, vírus ao mesmo tempo. E aí essa criança acaba levando para casa. Então essa questão de você abordar de uma forma preventiva é interessante. Dentro dessa abordagem preventiva, que você falou muito bem do distanciamento, caso você esteja com quadro respiratório, mesmo que seja alguma coisa branda, que mais que você poderia dar de dicas para os nossos espectadores para que a pessoa enfrente essas infecções um pouco mais de robustez do ponto de vista imunológico? Ah, sim. Eu acho o seguinte, o que eu tento praticar é medicina preventiva, né? Eu falo para as pessoas, né? Que a medicina curativa, ela é muito decepcionante às vezes, né? Você faz um diagnóstico lindíssimo, nossa, eu fiz um diagnóstico mieloma múltiplo, coisa, e o desfecho daquilo às vezes não é bom. Então a medicina preventiva tem que ser a base da sociedade. Mas é dado pouco valor, né? É difícil, tem gente que eu escuto assim, pessoas até 60 anos, 50, não vou no médico porque eu não sinto nada. Eu falo, não. A medicina exatamente é para continuar sem sentir nada, é para você continuar preservado. Então a pessoa fala assim, você toma remédio para pressão? Não tomo remédio para nada. Eu falo, então você não vai no médico. Porque é quase impossível uma pessoa de 60 anos não tomar um remédio. Até porque tem remédios protetores, as estatinas que protegem os vasos. Não sei, a pessoa de 60 anos não toma nenhum remédio. Ele pode ser um monge, né? Tibetano, não sei, né? Um andarilho. Assim, o que eu acho que você pode realmente ter, se você vem trabalhando o tempo todo com a medicina do estilo de vida, pode ser que você reduza o risco de você adoecer de forma grave, né? Se de repente, a gente também vê muita polifarmácia hoje, porque a pessoa não faz atividade física, a pessoa come mal, a pessoa fuma muito, a pessoa aí acaba... Tem uma coisa interessante, né? Olha só, polifarmácia, né? Eu falo para os residentes, né? Eu lido com a residência médica lá no hospital, aí eu fico brincando com os residentes. O paciente toma 8 remédios e você é um tarado que quer botar o 9º. Não é que você não possa botar o 9º. Primeira coisa que você tem que falar, você tem que falar aquela quero, posso e devo. Né? Para você realmente ver as interações medicamentosas, toxicidade, você saber se você pode botar esse 9º com segurança. Porque a gente realmente vê uma polifarmácia às vezes desnecessária. Sim, eu vejo. É muito comum o idoso chegar no consultório e falar assim, doutor, qual vitamina que eu posso tomar? A primeira pergunta que eu faço, assim, sua alimentação é boa? Né? A gente é o que a gente come, né? Não é uma frase, não é o máximo isso? Eu fico pensando na importância disso. Hoje em dia eu tenho vontade até, quando possível, assim, mais tarde, contratar uma pessoa só para fazer minha comida. Todo dia eu ter salada de fruta, todo dia... Porque a gente é o que a gente come. Essa é uma verdade. E o que acontece? A comida, o carboidrato, a gente faz de forma fácil e come de forma fácil, verdade? Arroz ele se faz sozinho, feijão se faz sozinho, batata se faz sozinho. Salada dá trabalho de fazer e dá trabalho de comer. Você bota um carboidrato no prato, você come em 5 minutos. Salada você tem que mastigar. Se você engolir salada, vai te engasgar. Então eu falo que é isso, né? Então a pessoa podendo ter uma vida saudável, as frutas, saladas, proteína numa quantidade certa, seria o ideal, né? Sim, mas acaba que o dia a dia não tem isso e lança-se mão de medicamentos, né? Não tem jeito, muitas vezes. Ou então corrigir hábitos com medicamento, é muito comum também, né? Ou tentar, né? Corrigir hábitos, né? A pessoa tem um problema de comportamento, aí ela quer consertar com remédio, com cirurgias, com não sei. Igual aquela pessoa, uma coisa, a pessoa fez um tratamento e vai fazer uma lipoaspiração complementar. Né, uma plástica complementar. Outra coisa é que a pessoa querer mudar com a plástica um comportamento. Ela vai fazer plástica a vida inteira. Você vê pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que perderam... E voltam a engordar. Voltam a engordar, não perdeu... Porque comportamento... Agora, é muito mais fácil você medicar do que mudar comportamento, né? Assim, é mais fácil de... Mas não estou dizendo que é mais... É mais fácil uma pessoa tomar remédio, né? Tipo assim, vou fazer o que eu quero, vou tomar o remédio e estou resolvido. Não é mais efetivo, não é resolutivo também. Acaba que você tem prejuízos grandes por conta disso. Quando você hoje tem reparado, dentro do hospital que você trabalha, um aumento de casos de pacientes internando ainda por conta de quadro respiratório?
nessa época? Essa pergunta é muito interessante, né? Minha mãe mesmo é uma pessoa... Minha mãe é engenheiro, uma pessoa que já foi até líder, teve uma liderança. E minha mãe fala umas coisas assim que eu falo, mãe, minha cabeça é científica, mãe. Aí ela vem no negócio, ela, não, que está internando um monte de gente por causa de vacina. Eu falei, realmente, o hospital tem um andar inteiro de complicações de vacinados. Não existe, né? O senhor sabe disso, né? Então, na era do Covid, eu cheguei a estar num hospital que tinha 5 CTIs Covid, andar Covid. A gente não vê mais isso. Sim, mas aí tem um detalhe, aí se permite assim, porque o que tem acontecido também? O vírus modificou a sua agressividade. Não, essa cepa de agora é uma cepa mais tranquila, né? Mais branda, mais infecciosa, porém mais branda. Exatamente. E as pessoas já tiveram também a doença. E aí já está vacinada. Já está vacinada. Aí eu não sei se... Aí tem vários fatores que fizeram com que houvesse uma redução. O fato de que todo mundo já teve a doença, eu acho que isso é um fato concreto, porque você teve aí, tem acho que uns 40 ou 50 milhões de casos notificados. É igual aquele negócio, se você vacina a maioria das pessoas, até os não vacinados no meio de um monte de vacinado, ele começa a ficar protegido também. Então essa é a questão da Covid, eu até fico um pouco reticente, porque eu sempre fui um cara muito voltado para a promoção de vacinas, mas nessa aí eu prefiro até nem entrar em detalhe, porque eu tenho as minhas diferenças. Mas assim, você... Não um negócio de Covid que não tem nada a ver. Eu tento, o idoso, por exemplo, a partir de 50 anos, é o que eu falo o seguinte, o jovem tem vacina, a criança tem vacinas próprias, pais, e o idoso também. A gente passa por um limbo ali de 20 a 50, 60 anos. Sem fazer nada, que é o erro. A gente só toma vacina em campanha, né? Gripe. Viral, febre amarela, a gente toma. E depois de 60 tem umas vacinas interessantes, vacinas de pneumonia. De herpes que eu tento zoster. fazer. Herpes zoster. Inclusive, um paciente ontem foi no consultório. Eu tinha prescrito, no último receituário, a vacina de herpes zoster. Ele não tomou e teve herpes zoster. E hoje tem uma vacina boa, né? Tem uma vacina nova, né? Que tá aparente... Mais eficaz do que a anterior. A anterior já até saiu, né? Hoje você tem da GlaxoSmithKline mesmo. Da Merck Sharp Dohme. A Shingrix. Que até eu fiz da Merck Sharp Dohme um tempo atrás. Ela saiu do mercado porque é uma vacina com mais limitação, né? Porque o herpes zoster, por exemplo, desse paciente foi até um herpes zoster brando, né? Mas eu já vi herpes zoster em pessoas mudar a vida da pessoa, né? Para a dor, né? Depois, né? Dor pós-herpética, neurite pós-herpética. Eu já vi assim, casos muito, assim... O paciente já falou para mim, doutor, minha vida foi antes e depois, aquele... Né? Divisor de águas. Então, é uma coisa assim... Então, eu sempre preconizo vacina. Vacinas, tipo assim, hepatite B. Sim. Hepatite A para quem não foi exposto e tal. Antitetânica. Isso, difteria. Gripe. Né? A dupla da tétano. Hoje você tem uma vacina que eu acho que é ideal para o idoso, até porque a antitetânica sozinha saiu da clínica privada que tinha, e tem hoje a difteria, tétano e coqueluche, que me parece bem legal para o idoso, porque o idoso acaba sofrendo com coqueluche e internando, porque por toda a própria debilidade dele. Ficou numa janela muito grande, né? E vai perdendo, se você teve a doença antigamente ou foi vacinado, a imunidade vai perdendo, então é interessante. Eu mesmo falo, né? Eu tomei vacina de hepatite B na minha vida umas 5 vezes, porque como eu lidava de frente... Cada vez que meu título começava a cair, eu tomava novamente para aumentar o título, né? Você sabe que a questão da hepatite A, que quando eu fiz faculdade de medicina, antes de você, eu formei em 84, se dizia assim, no Brasil, todo adulto brasileiro já teve hepatite A. Isso era achava que eu tinha tido. Era uma verdade. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu aproveitei para testar os alunos de medicina e de enfermagem, fazer sorologia deles para hepatite A, para ver. Entre estudantes de medicina, apenas 14% tinha tido hepatite A, a maioria, 86%, não tinha tido. E a hepatite A é uma doença de maior gravidade nos adultos do que nas crianças. Então, hoje no Brasil, eu acho que seria mandatório os jovens fazerem vacinação de hepatite A. Está no serviço público hoje, dose única para criança, mas não contemplou esse grupo aí de 15, 20, 25, 30 anos, não tem. Aí teria que recorrer à clínica privada, né?
Tem infelizmente. vacina. A hepatite B a gente consegue, a dupla ou a antitetânica consegue. Isso. E no setor público Pneumo hoje... 23 a gente mas tá conseguia, difícil, mas né? tava, Difícil, agora está em falta. É. A pneumo 13 nunca conseguia, o paciente geralmente toma em clínicas. Em serviço privado. E você A sabe... Shingrix também, que é paga. E aí isso é ruim, porque assim, o que acontece hoje em dia, você faz a difteria, tétano e coqueluche no setor público para gestantes. Então, a gestante você faz direto. Então, elas estão fazendo a vacinação direto. Antigamente, não, a antitetânica, de 5 em 5 anos, se a mulher engravidar, faz depois de 5 anos. Hoje, se a mulher engravidou em 2023, ela toma a vacina tríplice bacteriana. Se engravidou em 2024, toma. 2025, toma. 2026, se engravidou de novo, chama um psiquiatra, psicólogo para tratar essa mulher, mas faz a vacina de novo. Que agora o mas tempo isso todo. é interessante. Né? Porque como os títulos para coqueluche, principalmente, vem caindo com o tempo, com essa vacina, eles têm o objetivo de proteger não só as gestantes, mas principalmente o bebê, que chamam de efeito cocum, né, que é efeito da mãe sendo vacinada, protegendo o seu bebê, e aí você acaba passando esse anticorpo, protegendo a criança até que ela fique imunizada, já que ela só vai fazer a vacina de difteria aos 2 meses de idade. Mas vamos lá. Dentro dessas enfermidades que você tem observado, assim, em termos de infecções sazonais, na tua opinião, Vinícius, qual seria o principal fator de risco para o agravo da enfermidade? Bom, tem uma coisa que é muito interessante, que as pessoas falam assim, minha imunidade estava baixa, né? Eu peguei tal coisa, imunidade baixa. Então, na verdade, né, as imunodeficiências é uma entidade própria, né? A pessoa que tem deficiência de GA, né, de imunoglobulina A, a pessoa que tem AIDS, a pessoa que tem leucemia, linfoma, a pessoa que faz quimioterapia, a pessoa que faz diálise. Tem as pessoas com alteração de imunológica. Os idosos, os cardiopatas, os pneumopatas, né? Ou seja, as pessoas que têm doenças de base... Pessoas que tomam corticoide, pessoas idosas. Então, esse grupo você fica mais pé atrás e tem redobra a atenção nesse grupo. Redobra a atenção e orientação também, né? De esses cuidados, né? Porque eu tenho um paciente, por exemplo, DPOC, ele tem uma infecção atrás da outra. Sim. Então, eu fico assim pensando eu fico fazendo rodízio de antibiótico. Qual que você tomou? E eu já tentei fazer várias coisas para ajudar ele, e ele já teve remodelamento brônquico, né? Já deve ter alterado. Então, são coisas difíceis, né? Aí, essa pessoa, por exemplo, você pode ajudá-lo, não sei, ajudando na mudança de estilo de vida, tentar interromper o tabagismo se ele ainda fuma, né? Porque às vezes as pessoas insistem, né, no adoecimento, né, Vinícius? Tem gente que chega no consultório e fala assim, doutor, nem vem falar para eu parar de fumar. Aí tem gente assim, mas você não brigou? Primeiro que eu não brigo com ninguém, que eu sou um orientador, né, eu vendo orientação, né, eu faço a medicina exatamente para tentar ajudar, mas a vida é da pessoa, o vício é da pessoa. Mas agora, tem pessoa que já bota essa barreira. Outra coisa, a pessoa fuma, ela quer se tratar não do tabagismo, ela quer se tratar das complicações do tabagismo, mas não quer parar de fumar. Entendi. Ela quer tomar o broncodilatador porque ela sente falta de ar, mas ela não quer parar de fumar. As pessoas são muito interessantes. Aí, nesse caso, você precisa de um apoio de psicólogo para estar junto com você. Né? Eu não quero me matar, mas estou cortando meu pulso, né? Estou cortando aqui são coisas difíceis de lidar. Mas eu, tipo assim, igual que eu falo, né? A vida não é minha, né? Porque isso não é em mim. Né? Às vezes falam assim para mim, o paciente não tem condições de operar. A primeira coisa é sempre você conversar com a pessoa. Quem vai passar por aquilo é a pessoa. Quem vai ou não complicar é a pessoa. Então, o que o senhor quer? Né? Claro. Como é que você está vendo hoje, né, saindo um pouquinho da doença sazonal para uma doença que é um fantasma, né, que é a questão ainda da tuberculose? O Rio de Janeiro tem uma incidência muito alta da tuberculose. Você vê ainda regiões como, por exemplo... no Brasil, em torno de 40 a 50 novos casos por 100 mil habitantes ano. No Rio de Janeiro vai a 80, 90. Na Rocinha vai a 300. Em comunidades fechadas ou lugares fechados como presídio vai a 3 mil casos por 100 mil presos por ano. E tem, assim, uma questão ambiental, social
que vem influenciando na tuberculose. Como é que você analisa isso em pleno século XXI? A tuberculose, que é uma doença rara em países desenvolvidos, está ainda causando tanto problema entre nós. Exatamente assim, eu concordo com o que você disse assim, com os aglomerados, né? Porque o que acontece? Nas comunidades. Há um aglomerado de pessoas por, né? Vamos por metro quadrado, né? Por casa, né? Uma região fica muito populosa, né? Sem então, ventilação adequada. Pessoas dormem no mesmo cômodo, não sei, várias situações. Igual que falou também, presídios, Sim. É a mesma coisa, né? Asilos, às vezes, quartéis. Uhum. Então, imagina só, você está ali no quartel de serviço, quer dizer, aí você está no alojamento, ali 20, tem um doente. Aí, tossindo ali no ar, aí nossa cidade que é quente, fecha a porta, liga o ar-condicionado, e o cara fica tossindo ali horas e horas. Teve uma vez ali um artigo, tem muito tempo, que era era um artigo americano, de uma cidade americana, e tinha o condutor do ônibus escolar. E as crianças ocupavam no ônibus sempre os mesmos lugares. Então, o motorista conduzindo, aqui sempre é o mesmo menino, e todos é lugar fixo. E aí foi interessante que o condutor do veículo desenvolve a tuberculose, adoece, fica, né, eliminando o bacilo pela tosse, e aí vai ocorrendo contaminação mais gradativo. E pior para quem está mais próximo e menos frequente para quem estava lá atrás. Aí interrompeu, obviamente, se descobriu. E lembrar que a pessoa que tem tuberculose, né, fazendo tratamento direitinho, se não for um bacilo resistente... O índice de tratamento, o índice de cura, né, de resolução é muito grande. Próximo de 100% se a pessoa tomar remédio. Deve ter muito cuidado hoje em dia. A gente começou a era dos imunológicos para várias doenças. Então, tem médico que prescreve o imunológico, mas não faz um rastreio adequado de doenças como tuberculose. Que permite a reativação. Né? Exatamente. Aí reativa o foco latente. Eu costumo dizer, Vinícius, não sei se você concorda, que com enorme frequência o teu sistema imunológico decreta prisão perpétua para o bacilo que causa tuberculose, mas não pena de morte. E fica lá. Está lá quietinho. Se a tua vigilância reduz, se o teu sistema imunológico é comprometido por algum fator, pela idade, ou por HIV, doenças, ou por medicamento, remédios, como, por exemplo, doenças para tratamento, o câncer, por exemplo, você pode permitir que esse vírus, essa bactéria entre em atividade e vários vírus, né? Você vê, CMV. Eu fico brincando, a mulher quando está gestante, ela faz aqueles painéis aí CMV positivo, não sei o que, ela... Nunca tive isso. Não, você vê a própria toxoplasmose, que é um parasita, um protozoário, você pode ver várias essas doenças que são infecções que são crônicas sendo reativadas nesse momento de uma imunodeficiência. E como é que você acha que teria uma solução em termos de saúde pública? Né? Porque a vacina BCG está aí, ok, mas a gente sabe que a vacina BCG é para formas graves, né? Não evita a forma da tuberculose pulmonar, é uma vacina bem antiga. Eu até brincava quando dava aula dizendo que é a Dercy Gonçalves das vacinas, porque nasceu da mesma... O bacilo... O Calmette-Guerin, né? Ele foi isolado em 1908, salvo engano da minha parte, o bacilo, aí foi feito o isolamento dele, Mycobacterium tuberculose foi isolado, foi feito a questão do bacilo de Calmette-Guerin, que eram 2 físicos que atenuaram, demoraram 13 anos para atenuar o tal da BCG, e é utilizado até hoje, eu dizia quando a Dercy Gonçalves da Viva, assim, até hoje pessoas amam e tem pessoas que não gostam da Dercy Gonçalves, tem pessoas que amam e não gostam da vacina. Eu sou favorável a fazer vacina de tuberculose porque evita as formas graves, como a tuberculose meníngea. Mas não se aplicou muito recurso em investigar vacinas que fossem mais eficazes, até mais seguras, né? E a medicação está aí, mas como tem um problema grave social atrelado, né? É um problema grave. E é engraçado que você vê a tuberculose em todo lugar, de diversas formas, né? A gente se depara com tuberculose o tempo todo, né? Às vezes o paciente vai na emergência, está com infecção respiratória tratada e não resolve, quando vai ver a tuberculose. Quer dizer, a tuberculose é mais comum do que as pessoas imaginam. E aí, então, já que você falou nessa questão, e eu concordo com você, eu vou explorar esse teu lado assim.
Quando suspeitar de tuberculose? Você me deu um exemplo, o cara está tossindo com infecção, foi lá, mas quando é que efetivamente quem está nos vendo nesse momento deve dizer, poxa, isso pode ser tuberculose? A chance de tuberculose aumenta. Eu tenho que descartar a tuberculose. A chance de tuberculose aumenta. Vamos lá. Eu fico brincando o seguinte, quando a pessoa... É muito comum a pessoa vai numa emergência ou vai no médico, está com febre alta, está com tosse, não sei o quê, tem uma imagem pulmonar ou não, tem um hemograma alterado ou não e sai com antibiótico. Uhum. Só que o problema já começa porque quando você pega a pneumonia típica, não é isso? Ou é atípica? Quer dizer, tem típicos sinais de pneumonia, febre alta, catarro amarelado, início súbito, início agudo, ausculta compatível, quando pega tudo aquilo, opa, pneumonia típica, um caso típico. A pneumonia atípica pode ser tuberculose, mas pode não ser. Sim. Quer dizer, é aquela febre que não é toda, toda hora, é um quadro que é mais arrastado, é um emagrecimento. Ou seja, alguma coisa de tosse, emagrecimento, febre noturna, sono noturno por mais de 2 ou 3 semanas. Um quadro arrastado. Tem que se pensar em tuberculose. Né? Então, todo mundo com tosse no Brasil mais de 2 semanas, é bom radiografar. Eu não sei se você falou do professor Newton Bertley na UFRJ? Ele não cheguei, você, né? A gente tinha uma reunião muito com o Eduardo Bertley. Sim. Que é o filho, né? E fazia uma reunião com vários pneumologistas, Domênio Capone, que era um radiologista e tal. Era uma reunião muito bacana. Perguntando isso, eu fui da UFRJ, eu tive aula com o professor Newton Bertley, e ele dizia, tem que pensar em tuberculose, tudo é tuberculose. Ele sempre pensava em tuberculose, para depois pensar em outras coisas, ainda mais no Brasil, ainda mais no Rio de Janeiro. É engraçado, a pneumologia, né? Ela começa pela tuberculose. Tanto que era pneumologia e tisiologia, né? Que era o Instituto de Tisiologia e Pneumologia, da IDT, né? Era tipo assim, o pessoal fazia questão de botar... porque é muito comum, e a gente tem, assim, infelizmente, a vacina não evita essa forma pulmonar. É uma doença chata de tratar, chata, porque 6 meses, 6 meses, né? Pelo menos, né? Certinho. Drogas tóxicas. Mas que hoje em dia até é bem menos do que antigamente, né, o Vinícius, assim, em relação... tem que ter cuidado, né? É porque são drogas, por exemplo, são drogas com potencial de toxicidade hepática. Sim. Então, por exemplo, beber é uma coisa que não combina muito com o remédio. Infelizmente, você acaba tendo associado problemas sociais. É por isso que as pessoas hoje têm aquele sistema de fornecer o medicamento com monitoramento. Você vai lá na casa da pessoa... tem o DOT, né? Inclusive, e vê a pessoa tomando medicamento, porque o abandono é muito grande. E cada vez que você abandona... Isso é muito interessante. O abandono do tratamento é muito grande. Faz com que você tenha formas mais agressivas do bacilo. E resistentes, né? Resistentes. Então, isso é interessante. Que aí vira um problema de saúde pública. Pois para mim hoje em dia né? Porque, por exemplo, o cara que não se trata direito, ele não prejudica ele prejudica muita todo gente. Mundo, Ele já vai contaminar o outro com germe resistente. Pois é. E como a pessoa ela tem uma recuperação relativamente rápida, ela melhora em 2 semanas, ela vai ficar menos tosse, menos febre, ela acha, estou boa. E aí ela acaba não mantendo a medicação que tem que ser feita rigorosamente de acordo com o que o médico está te assistindo. Tem uma coisa muito engraçada, né, que a gente fala não só em tuberculose, como AIDS também, né? Você dá o esquema da tuberculose para uma pessoa que tem tuberculose, ela abre o apetite, ela engorda, ela fica bem. Vai dar para quem não tem tuberculose. Passa mal, fica enjoado. Claro, porque aí você tem... E aí, de novo, eu lembro do Newton Bertley, que dizia assim... não era o Newton Bertley, era outro professor que tinha na UFRJ. Porque, assim, pense tuberculosamente, pense sifiliticamente, não é isso? E o professor, tinha lá outro professor chamado Halley Pacheco, que era da hematologia, que ele dizia assim, todos os casos de aplasia de medula, que é um comprometimento da medula, que a medula deixa de funcionar bem, que eu vi relacionados com clorofenicol, em todos os casos, clorofenicol foi mal indicado. Ele dizia, ele falava, nunca vi alguém indicar bem o antibiótico e ter problema. Era coincidência, obviamente. Mas aquele negócio, você vai fazer uma medicação sem indicação, só vai colher os danos, os efeitos adversos daquele produto, de nada vai adiantar. Por isso que é bom a medicação, né? Não ser automedicação, sempre o médico vai te orientar, né? Para minimizar risco de bobagem. E o Brasil é um dos campeões na utilização de medicamentos sem prescrição, né? Agora a gente vê até um antibiótico um pouco mais restrito, mas até pouco tempo atrás era muito frequente. Né? Tanto que começaram a fazer controle, né? Há um tempo atrás a gente comprava antibiótico sem receita.
Né? Agora, aí depois começou a ter receita, pelo menos dupla, né? Que você tinha que entregar uma via na farmácia. Alguns agora estão pedindo até aquela receita controlada, branca. Né? Para poder deixar lá na farmácia e poder respaldar isso. Que eu acho interessante, porque o antibiótico mal utilizado vai ser ruim para a pessoa e um problema ruim para a sociedade. É um problema de saúde pública, né? Pois é. Aumenta o germe resistente, superbactérias, é um mundo sem fim, né? Pois é, isso aí, e não sei se você tem reparado isso, mas a indústria farmacêutica não vem mais investindo tanto em antibióticos como investiu um tempo atrás. Você vê os antibióticos, as cipros, em termos de beta-lactâmicos, tem lá uma outra cefalosporina, tem um outro, o clavulanato, você não vê medicamento recente. Então, existe a resistência crescente com uma estagnação em termos de antibióticos. Então, é por isso que você tem que ser cada vez mais muito racional, né? nos antibióticos. Né? Tem que dar aquele negócio, antibiótico certo, na dose certa, pelo tempo certo. Né? Porque eu vejo também as pessoas, febre é igual antibiótico, não tem que ser. E eu queria desafiar você numa outra questão, que foge um pouquinho a questão da doença infecciosa e vai para o vício, né, do tabagismo e do vapor, que a gente vê hoje uma juventude enorme, muita gente. Eu saí com meu filho semana passada, estava em Fortaleza, e na mesa que eu estava, era eu, o cara um pouco da minha idade, meu filho, que nenhum dos três a gente não fuma, mas tinha mais 4 jovens, alguns estudantes de medicina do último período, desses quatro jovens, os 4 puxando aquele negócio no ambiente fechado, até porque ele não tem o cheiro que o cigarro tem. Então, para quem não sabe, é como se fosse um cigarro eletrônico, né? A pessoa carrega em pilha, bota ali umas essências que tem nicotina e tem outros produtos, tem um cheirinho bom, agradável, deixa o ambiente perfumado, e o pulmão como é que fica? Virou uma coisa social, né? Socialmente aceito, né? Aceito. É cheiroso, né? É cheiroso? É cheiroso. E tem um seriado que eu estava vendo, né? Seriado chamado Doc, que o Doc é tipo um super médico e o filho dele morre porque ela é criança, chega em casa, ele pega o sachê do vapor e toma. Caramba. E aquilo tinha 100 miligramas de nicotina. Quer dizer, aí o menino acaba fazendo alguma complicação cardíaca e morre. E ele é um super médico, quer dizer... Então o vapor, na verdade, o problema é que é muita nicotina. Então o poder dele viciar é um poder grande. E aí é uma dependência química. Química. E não só psíquica. Não diferente do cigarro, né? Que é a nicotina também, né? Não é a nicotina que mata, né? Mas é a nicotina que vicia, né? E é uma droga forte. A nicotina é uma droga assim, muito assim, potente. Acredito que seja uma das drogas mais potentes que a gente tenha. Tem uma coisa que fala, né? Eu falo muito sobre tabagismo, então tem umas coisas, uns depoimentos e umas verdades que a gente sabe, né? Por exemplo, a pessoa está muito afim da nicotina, ela precisa da nicotina. Ela é capaz de sair de casa 1h da manhã, e até uma comunidade, onde for para arrumar o cigarro, coisa dela, ela pode dar a primeira tragada, em 6 segundos, ela sente uma dormência, uma sensação de bem-estar. Nenhuma droga faz isso. Cocaína não faz isso, heroína não faz, né? Nenhuma droga age com essa velocidade. Isso mostrando a potência que a nicotina tem em fazer vício, em fazer esse vício. Então, e o vape, a quantidade de nicotina é grande. Ou seja, vicia bem também. Vicia rápido. Inclusive jovens, né? Porque isso está modismo jovem. É tipo social. Porque é um objeto bonitinho, né? Geralmente tem lá um temático, formatos diferentes. O jovem quer usar alguma coisa, né? Acende uma luzinha bonitinha, tem um cheiro agradável. A pergunta é, o ambiente fica perfumado, mas o pulmão desse sujeito como é que fica? Fica perfumado. Fica danificado, né? Quais são os danos que ele pode causar no pulmão? Eu não tive a oportunidade ainda de ver muita complicação do vapor, mas eu vi uma pneumonia química, né? Sim. Que tipo assim, aquela fumaça, aquele negócio nada mais é que uma química. Sim. Então ela entrou no pulmão e fez uma alteração inflamatória no pulmão. Olha só. Aí a pessoa teve uma grande queda, fez um edema pulmonar, né? Um quadro. Fez uma reação inflamatória muito aguda. Sim.
saiu bem, essa pessoa até que se recuperou, mas ver o potencial que pode acontecer, né? Isso não tem nenhum prazo, você pode ser na primeira utilização ou na oitava, na nona. Né? É aquela coisa que de qualquer pessoa, né? As mesmas pessoas são expostas à mesma coisa. E mesmo assim vão desenvolver doenças diferentes, né? Às vezes, no mesmo tempo de exposição. Uhum. Então, organismos são muito Me fala aqui uma coisa. Né? A interrupção desse vício. Você sabe, eu queria que você falasse um pouquinho da interrupção do tabagismo. O que hoje a saúde pública oferece para o cidadão diminuir o consumo. E se essa abordagem com o tabagismo tradicional usual é a mesma em relação ao vapor? Sim. Então vamos lá. Para tabagismo, nós temos alguns protocolos para ajudar a pessoa a parar. Primeiro sempre assim, a pessoa querer parar. Querer parar. Se não quiser, você pode tomar qualquer... Até porque o índice de sucesso da terapia em ajudar é 29% das melhores terapias, em média. Sim. Após 5 anos. Esse 29%, por exemplo, a pessoa, você pega vários grupos e fez o tratamento. 5 anos depois, 29% persistiam sem fumar. Sim. Tem recorrências, né, de diversas formas. Mas tem um trabalho muito interessante, que pegaram as drogas e a pessoa ia fazendo acompanhamento ambulatorial, a pergunta que eles usavam assim, na última semana você fumou algum cigarro? Uhum. Então, eles compararam na época a vareniclina, que a gente tinha no mercado até pouco tempo, que era o Champix, chegou a ficar famoso. A primeira droga que surgiu para o tabagismo, né, aquele antidepressivo, a bupropiona, né, Sim. que surgiu para o tabagismo, né. Eu me lembro que quando eu fui apresentado a bupropiona, eu não fui apresentado para a bupropiona para antidepressivo. Fui apresentado porque ela agia dos núcleos cerebrais onde o cigarro estimula. Sim. Então, e nós temos a goma, né? A goma de nicotina e o PET. O ideal, eu acho que é fazer misto das coisas. Sim, além do apoio, né, do psicólogo, né, é legal o multiprofissional. É interessante. Outra coisa, até porque os pacientes ficando juntos, um liga pro outro. Ajuda, né? Um tá muito afim de fumar. Cara, não fuma não, nós estamos juntos. Não, Sabe que um amigo meu que era fumante, fumava muito, muito, muito. E ele teve um período que ele conseguiu parar de fumar e falou assim, puxa, tô gostando de parar de fumar porque até o melão tem gosto. Né? Ele dizia assim... Geralmente engorda, a pessoa engorda. Porque come melhor. E acaba, acho que, porque o tabagismo também leva a uma desnutrição crônica, né? Um dano orgânico. Toda doença crônica, né? Você vê a doença crônica, a pessoa vai se consumindo, é catabólico. Né? Sarcopenia, né? Vai ficando comprometido. Mas então, assim, a abordagem que você faz então, é multiprofissional, com apoio de psicólogo, medicamentos, orientação, grupo de apoio, rede de apoio para esse cara em relação ao tabagismo, né? É claro também que eu acho que tem coisas que poderiam estimular, a atividade física também eu acho que ajuda, dá outro tipo de prazer. Você tem alguma experiência? E aí, ok. E em relação ao vapor, é a mesma abordagem? É a mesma abordagem, porque na verdade o vício é da nicotina. É da nicotina. O vício é da nicotina. Quem prende o paciente é a nicotina. O cigarro tem um negócio, inclusive o vapor também, que é a pessoa associa o tabagismo, na verdade, eu vou no banheiro, vou fumar. Sim. Eu vou fumar comi, vou fumar. Tomei café, vou fumar. Sim. Fora o vício da nicotina, ele associa o tabagismo a várias ações dele no dia. Sim. Teve relação igual que aparece no filme, né? Relação uma depois da relação. Isso. Então, tudo isso é difícil de quebrar. Então você tem que conversar, a pessoa tem que estar afim de ser ajudado. Claro. Você hoje acha que... Como é que ficou o comportamento do tabagismo? Porque teve uma geração que fumava muito, eu quando mais jovem, eu cheguei a ver pessoas fumando na enfermaria. Né? Oi? Eu já vi gente fumando dentro do hospital, no hospital, na enfermaria. Médico. Isso. Hoje em dia você não vê mais isso, mas existe um movimento crescente de novo, né? Acho que uma retomada disso. Como é que você está vendo essa questão? Eu vejo assim, criou-se um preconceito contra o tabagista, né? Que eu achei muito interessante, né? Porque as pessoas... O tabagista, por mais viciado que ele seja, ele não é mais feliz sendo tabagista. Ele não quer ser tabagista. Claro.
Então ele fuma um cigarro, ele tem perfume, ele tem bala house, ele tem um monte de coisa para quebrar aquele o cheiro, estigma dele de tabagista. Ele não gosta de ser encarado, ele fuma escondido, ele não gosta de ser encarado como tabagista. Até porque vai ser rotulado como fraco, como viciado, e é ruim. Ninguém quer ser julgado. A gente pegou a época que o pessoal fumava até no avião, fumava no restaurante, fumava em qualquer lugar. Tinha até no avião, tinha fumante, não fumante, você ficava separado. Nunca entendi aquilo. Propagandas Hollywood, Hollywood Sportline, né? Isso. Que era, Mas que era coisa, associado. se você colocasse hoje numa balança, tá? Eu não tô. O ideal é não fumar, tá? O ideal é não fumar. Quem está fumando, parar. Mas, digamos hoje, já que você está falando que o que vicia é a nicotina, e a pessoa não consegue, já tentou, não está conseguindo, não consegue. Na balança, vapor ou o cigarro tradicional. Existe diferença dos dois? Não vou levar em consideração a questão do sabor, do cheiro, do custo. Não, estou pensando em termos de risco para a saúde daquela pessoa que está tendo aquele vício. Vapor ou o cigarro tradicional? O que é pior para o organismo? Se é que eu posso falar isso. Não, mas essas perguntas são interessantes porque as pessoas não gostam nem de responder, né? Sim, eu sei. Então, porque se você fala assim, vapor ou coisa por causa da nicotina. Por causa da nicotina, a pessoa poderia usar o PET, o adesivo e a goma. Legal. E teria nicotina. Não, isso é bom também. E teria nicotina. Nicotina. Já é uma saída interessante. Mas é o que é previsto. Mas vamos lá. É um protocolo. O tabagismo é um protocolo. Né? Você bota o adesivo até cair o nível de nicotina no sangue, entendeu? Teve um lance. Deixa eu contar essa história aqui rapidinho. Teve um lance eu trabalhava, dava suporte para uma multinacional e que tinha esse tal do adesivo para nicotina. E aí a pessoa ligou para o 0800 dizendo, olha, eu gostaria de ligar para dizer que eu estou usando, muito bom, eu deixei de fumar, estou ótima, graças a Deus, era uma mulher falando, estou ótima, graças a Deus, mas tenho uma crítica a fazer para vocês. O PET, ele não adere bem. E a pessoa, como assim não adere bem? Porque a PET, aí a mulher tira foto e manda para a gente, ela estava colocando o imã na geladeira. Aí ela tinha que botar dentro do sutiã, ela botava assim e achou que aquilo fosse medicamento, não era. E o efeito foi o efeito placebo, né? Mostrando que ela estava com vontade e ela parou. Mas ela foi reclamar de uma coisa que não era PET. Não estava correto. Não, porque era, na verdade, o adesivo que botava na propaganda. Então, mas uma coisa interessante, eu vou responder a sua pergunta. Porque você está fugindo da minha pergunta. Estou esquivando um pouco, mas olha só. O PET, o que acontece? A pessoa fuma 20 cigarros por dia. Então, aquilo gera tantos miligramas de nicotina. Sim. Então, o PET, você vai fazendo doses, reduzindo as doses ao pouco. Sim. Por quê? O nível sanguíneo da nicotina vai caindo. E você vai se acostumando com esse novo patamar. Só que o cigarro, quando a gente fuma, ele não faz isso. Ele não tem estabilização. O cigarro é assim, né? Sim. Fumei, baixei. Fumei, baixei. Então, no meio disso, quando a pessoa tem vontade, tem que botar a goma na boca, que a goma faz o pico. Sim. Então, na verdade, a pessoa geralmente vai usar as duas coisas. Sim. A goma como SOS e o PET para estabilizar. Tá. O PET em doses crescentes até a pessoa se livrar do vício. Tá. Né? Então, isso é o tratamento. Junto com a bupropiona, por exemplo, que a vareniclina está fora, o Champix, tá no fora. momento não está... Não consegue comprar. No comércio do Brasil, nunca mais vê. Aí aquela pergunta, eu uso... sabe aquele negócio? Você tem que matar uma pessoa. Vou matar com faca ou com revólver. Ou você mataria como? Não mataria, Não, mas tem que matar. Você está perguntando isso para mim. Entendi. Eu fiz essa... eu tive que responder isso numa prova de... uma prova de psicologia, eu tive que responder isso. Você tinha que matar a pessoa. Ou você mata com o revólver ou com uma faca. Você tem que matar. Como você mata? Acho que eu mataria com revólver. Revólver, porque é rápido. Não sofreria menos a pessoa. Então, é mais ou menos isso. Então, se você for falar, usa cigarro, usa vape. Eu vou falar, usa vape. Você acha que tem menos prejuízo para o corpo inteiro? O ideal, veja bem, o ideal é não usar. É não fumar. Então, vamos lá ao cigarro. O cigarro vai fazer neoplasias em vários lugares, risco de câncer, né? Tá. Esôfago. Eu concordo com você falando. Por exemplo, minha mãe até hoje... Problemas cardiovasculares. Problema vascular. Tem gente que não tem nem tanto problema no pulmão de cigarro, mas tem aneurisma de aorta, infarta. A minha mãe, 85 anos de idade, até hoje fuma. Não vai parar de fumar, não quer parar de fumar. Para minha mãe, eu acho que seria uma opção interessante, porque assim, já fez de tudo, não conseguiu.
E eu já desisti, porque 85 anos... Tá. E nessa, 85, na verdade, ela já viveu. Apesar do cigarro. Sabe aquele negócio? Eu fico brincando, a frase do Marcos Vini. Conhece Marcos Vini, aquele pensador? A palavra não pode, com o passar da idade, elas vão se afastando. O não do pode. Então, a criança é pequenininha, você não pode. Aí a pessoa vai envelhecendo. Com 85 anos... Pode. Assim, eu entendo você. Eu tenho um paciente lá que, por exemplo, ele na época, ele é um paciente grave, tinha uma bolha no pulmão grande, aí ele pegou Covid. Aí ele virou para mim e falou assim, não vou me internar, não. Eu falei, se o senhor não quer se internar, tudo bem. O senhor tem medo de falecer? Se o senhor não tem medo de falecer, tá, né? Vai para casa. Entendeu? Porque tipo assim, a pessoa tem 80 e poucos anos, então já viveu, né? É igual coisa. Doutor, eu viver mais um ano ou menos um ano. Então, eu quero viver mais 2, mais 3, mais 10. Eu quero viver muito mais. O que eu tenho pregado, que até está virando problema de saúde pública também, né? É que a medicina está estendendo vidas com qualidade e sem qualidade. Então, isso já está virando problema de saúde pública. Claro, até para a pessoa, para o familiar. Para todo mundo. Então, vida, na minha opinião, é qualidade de vida. Claro, nós estamos vivendo. Vivendo. Nós estamos conversando, nós estamos comendo, nós estamos rindo. Isso é viver. Claro. Não é... vegetar, né? Vegetar. Então, entendeu? Mas desde que a gente tenha... Então, a minha busca sempre, assim, a pessoa, qualidade... Às vezes a pessoa idosa... Por exemplo, eu tinha um paciente que era um idoso e ele tinha uma função renal pendurada. Quer dizer, se ele não se comportasse bem com o rim, ia parar na diálise. Sim. Aí eu ficava falando com ele isso. O que o senhor acha? O senhor já está com 70 e poucos anos de alisar essa hora, né? Tipo assim, não é problema de alisar. Se tiver que dialisar para ajudar ele. Claro. Mas é isso, a gente pesar a qualidade de vida, né? Porque isso muda a qualidade de vida da pessoa. Então, eu tento influenciar assim, o que eu vou fazer para mudar? Igual o senhor está falando, minha mãe está com 85 anos. Não, eu nem brigo com a minha mãe, não. Não brigo, não. Eu queria ela minimizar. É difícil, né? Assim, é situação difícil, né? Porque eu acho que maltrata, tosse muito de noite. Acho que se deixasse de fumar, iria melhorar um pouco mais a bem-estar dela. Mas assim, não força a barra, não, porque o não se afasta do pode, não é isso? Vai se afastando. Pode. Vai se afastando. Né? Vinícius, estamos chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Olha, a consideração, o que eu boto para minha vida, né? Tipo assim, aquele negócio que eu aprendi após esse tempo que eu estou formado. Então, algumas coisas assim, a gente continua aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então, uma das coisas assim, eu já vi uma coisa fundamental na vida é a medicina preventiva, em termos de medicina, né? Então, o que eu prego é a medicina preventiva. Sim, a medicina do estilo de vida, né? Trabalhar, dormir outra bem, coisa comer bem. Eu, no meu consultório, eu tento trazer novamente aquele negócio de o médico do paciente. Sim, não da doença. Eu não sou o pneumologista do paciente, Sim. Eu tento ser o médico do paciente. Olhar o paciente de uma forma mais holística, né? Que é importante. É para exatamente evitar polifarmácia, evitar... ou então também não comprometimento, né? Eu tento a pessoa, tipo assim... a pessoa tem fácil acesso, a pessoa consegue falar comigo. Sim. Entendeu? Porque é resgatar um pouco. Claro. Entendeu? O seu consultório fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, porque esse podcast... E você pode deixar o teu telefone de contato aqui no teu consultório. Deixo. Então, fala qual é o telefone. 99331... 9597. 021, que é Rio de Janeiro. 021. Esse é o telefone do que fala com você no consultório. Esse é esse aqui. É o seu celular? Audacioso. Disponível. Mas tudo bem, então as pessoas falam com você desse comigo, jeito. Porque, por exemplo, eu só atendo um paciente por hora, então, tipo assim, eu tenho um secretário e tudo, mas, assim, eu tento resolver... A minha secretária é bom quando estou ocupado, né? Claro. Atende aí. Claro. E aí você, então, orienta direitinho e faz atendimento legal. Fácil. Vinícius, um prazer enorme rever você, porque eu já lembrava de você um pouco lá da UFRJ. Espero tê-la aqui em outros momentos. Faz muito tempo. Muito tempo. Você saiu de lá, já era 97. 2001. Quando saí de... Cabeu a residência. É isso aí. Obrigado mesmo por você ter vindo no nosso podcast. Espero vê-lo outras vezes aqui. Gente... compartilhe esse vídeo, que é bem interessante, a forma que foi abordada aqui é uma linguagem bem simples.
Nós falamos muitas coisas sobre tabagismos, infecções, estilo de vida, que é fundamental que você incorpore. Portanto, assista novamente e compartilhe, porque informações de qualidade, sim, é capaz de minimizar dor, sofrimento, sequelas e morte. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.